Bom dia, galerinha, show! Muito bom dia, meus amigos, meus parceiros amantes do futebol. Erivan Monteiro chegando para mais um giro de notícias do mundo do futebol. Brasileiros em campo ontem pela Libertadores, pela Sul-Americana. Hoje nós vamos ter dois jogos pela Premier League. Times ainda brigando por uma vaga para a próxima Champions League 25-26. Meus amigos, tem muita coisa em jogo ainda nessa reta final lá na Europa. Nessa fase de grupos da Libertadores que está acabando, a fase de grupos da Sul-Americana que está se acabando. Vou falar para vocês como é que tá alguns times brasileiros que estavam no perrengue, mas ontem conseguiram ganhar. O Erivan Monteiro sempre trazendo novidades da bola para você, com aquela opinião diferenciada, sem babação de ovo, pai. Que nem o time do Internacional, que eu critico, eu falo mal, eu tiro onda. Ganhou o seu jogo ontem para a Libertadores contra o Nacional. Ah, Erivan, fala agora do time, diz isso, diz aquilo. Não vou falar, mas o Internacional precisa de um título de expressão para que você passe a respeitar um time como esse, uma chacota. Mas Erivan, o time ganhou, não era isso que você queria? Tem que ter pressão, irmão, tem que botar pressão. Ganhou um jogo, o sarrafo só aumenta. Ganhou um jogo, o sarrafo aumentou para se classificar. E se você se classificar para o mata-mata da Libertadores, tem que ser campeão. O sarrafo é sempre alto. Sempre tem que ter pressão da torcida e da imprensa. Se não for pressão, meu parceiro, se você não botar pressão, até o seu país desanda. Se não fosse a pressão do povo e das mídias sociais, a gente já era Venezuela faz tempo. Faz tempo que a gente queria ser Venezuela. Ou por que tu acha que tu pode fazer teus vídeos no YouTube, no Instagram e nas outras plataformas digitais? Porque eles ainda não conseguiram. Eles vão tentar, mas não vão conseguir fechar as redes sociais. Por isso que a gente tem que botar pressão na vida e nesses times perebas. Pode se classificar? Pode. Mas tem que ser campeão para ser respeitado, irmão. Quem é que lembra do vice-campeão? Quem foi vice-campeão ano passado do Brasileiro? Da Copa do Brasil? Da Libertadores? Do Campeonato Paulista? Tu sabe? Provavelmente tu sabe quem foi campeão. Erivan Monteiro, pai, não tem papas na língua, só a verdade nua e crua. Aguenta, faça parte da família, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa like para fortalecer o canal, para o YouTube rebolar mais e mais meus vídeos na plataforma e a gente chegar a mais lares desse nosso Brasilzão. Gostou? Faz parte da família, meu irmão. Show? Um jogo ontem pela Série B, tivemos Ferroviária 1, Avaí também 1. Ambos ficaram nos seus respectivos lugares. Ninguém saiu do canto. Um empate, um ponto para cada, todo mundo ficou no lugar que estava. Hoje nós vamos ter a Chapecoense recebe o Cuiabá. Cuiabá, quinto colocado com 12 pontos. Chapecoense, oitavo colocado com 10. Se a Chapecoense ganhar, vai a 13 e entra no G4. Se o Cuiabá ganhar, vai a 15 e encosta no líder. Jogaço de futebol, não tem promessa de um jogo bonito, porque nem na Série A você vê muitos jogos bonitos, que dirá na Série B, mas promessa de um jogo bem acirrado e bem disputado, beleza? Essa janela de transferências aí, tanto para a Europa quanto para a América do Sul, vai render muitas conversas, muito disse-me-disse, como o Cruzeiro, que virou SAF, já gastou muito dinheiro, tanto o Gabigol como o Dudu, inclusive o Dudu já foi embora, trouxe Carlos Jorge, trouxe vários outros jogadores, mesmo assim o time não apresenta o futebol que a torcida queria, não tem aquela força dentro das competições que está disputando e os caras vão para essa janela de transferências em busca de reforços. E os mais cotados a chegarem no Cruzeiro no meio do ano, a partir do mês que vem, que é quando se abre a janela de transferência da América do Sul, são o zagueiro argentino Valentim Gomes, que quase acertou com o time do Cruzeiro no começo do ano, mas por algumas divergências aí entre os interlocutores da negociação, não deu certo, mas agora o time do Cruzeiro vai com tudo de novo para tentar a contratação do zagueiro. E o atacante colombiano Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional, que em 3 jogos já fez 3 gols e é um dos artilheiros dessa Copa Libertadores. Atacante colombiano de apenas 22 anos. Os dois nomes mais cotados a chegar no Cruzeiro nesse momento, Valentim Gomes, zagueiro do Vélez, e Marino Inestrosa, atacante de 22 anos da equipe do Atlético Nacional. Porém, nenhuma oferta oficial chegou na mesa dos dois clubes, mas segundo o Bola VIP Brasil,
são os dois nomes que o Cruzeiro vai com tudo para tentar trazer para a equipe da Toca da Raposa para o restante da temporada de 25 e para a temporada que vem, 2026. Tem que reforçar mesmo, hein, pai? Os outros clubes também, abra do olho, porque o Cruzeiro aí, ó, já tá começando a se movimentar, porque já já a janela se abre e muitos outros clubes, inclusive os que estão lá embaixo na tabela do Brasileirão da Série A, tem que abrir do olho para reforçar os seus elencos e sair da draga que tá, beleza? Na Sul-Americana, Once Caldas bateu o San José por 2-1, o Corinthians bateu o Racing por 1-0. O Corinthians vai jogar a próxima rodada contra o Huracan. Precisa ganhar do Huracan, porque se ele ganhar do Huracan, ele consegue aí se classificar para a próxima fase, porque se ele conseguir pelo menos empatar o próximo jogo, aí já vai ficar mais difícil, porque esse Racing vai jogar fora de casa contra o outro time da chave, que é o Independente Medellín, se eu não estiver enganado. Independente Medellín, ou é o... acho que é o Independente Medellín. E esse time do Racing, mas ele não tem força nem para andar. Então, meu irmão, só resta a vitória para o Corinthians, porque se o Corinthians chegar a perder o jogo para o Huracan, provavelmente ele não termina nem em segundo colocado na sua chave e vai ser desclassificado. Ou seja, o Corinthians é ganhar o próximo jogo da Sul-Americana, que é contra o Huracan, fora de casa lá na Argentina. Duríssimo, hein, pai? Independente 1, Guarani 0, o Atlético Mineiro 3-1 no Caracas e o Cienciano enfiou 4-0 no Iquique. Pela Libertadores, o River Plate não tomou conhecimento do Del Valle e enfiou 6-2 para cima dos caras lá do Equador, hein, pai? Flamengo 2, LDU 0. Flamengo aí precisa se classificar para a próxima rodada, ainda é o terceiro colocado, mesmo com essa vitória. Como é que pode, mano? Tu é doido, meu. Tajeres 2-0 no Alianza Lima. Internacional 2 para cima do Atlético Nacional. Palmeiras 2-0 no Bolívar, e o Palmeiras, faltando uma rodada para acabar, já garantiu o primeiro lugar geral da Libertadores. Geral. É o único que tem 15 pontos, os outros dos outros grupos no máximo tem 11, ganhando a próxima rodada só vão a 14, ou seja, o Palmeiras pode até perder a próxima rodada da Libertadores, que mantém aí a melhor campanha na fase de grupo da Libertadores. É o Abel Ferreira, que quase não gosta de disputar a Libertadores, hein, paizinho? E o próximo confronto, valendo uma vaga para a próxima fase, Internacional e Bahia. Internacional de Porto Alegre e Bahia vão disputar a última vaga. Um empate para o Bahia ainda não dá, porque o Atlético, porque ele está em terceiro, e se ele conseguir pelo menos empatar o jogo contra o Internacional, ele vai continuar em terceiro e não vai passar para a fase de grupos. Isso porque o último jogo é entre Racing e Atlético Nacional. Esse Racing, meu irmão, do Uruguai é mais ruim do que pancada nos ovos. Ou seja, o Atlético Nacional está praticamente garantido na próxima fase. A última vaga vai estar entre os brasileiros, Internacional de Porto Alegre e Bahia lá de Salvador. Meu irmão, tu quer apostar quanto como o Bahia vai levar melhor visto que esse Internacional? Adora, ama, tem tesão em decepcionar o seu torcedor dentro da sua casa? Eu vou de Bahia, hein, Bahia? E você? Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre esse jogo, sobre o jogo do Corinthians e sobre tudo que a gente falou aqui no nosso videozinho de hoje. Bom final de semana a todos, fiquem todos com Deus e, gente, se inscreve no canal e deixa like para a gente continuar crescendo na plataforma. Aqui você encontra todo o mundo do futebol com opinião diferenciada, sem mimimi e sem babação de ovo. Show de bola, espero contar com o apoio de vocês.